Empreendedor está de volta hoje falando sobre o momento do setor de franquias. Daniel, o que são essas microfranquias? Bem, existe uma modalidade de franquias que é reconhecida internacionalmente, chamada microfranquias. São franquias que envolvem um investimento inicial menor, até R$50 mil pelo conceito internacional, que equivale a 3 vezes o PIB per capita de cada país, né? E são franquias que elas são viáveis dentro dessa escala de negócio. Internacionalmente, elas também têm uma conotação social, né? Ela envolve um aspecto também de empreendedorismo social. O objetivo é se dar acesso ao empreendedorismo a mais pessoas. A microfranquia no Brasil, ela é praticamente um espaço que até recentemente estava sendo pouco explorado, eu diria assim, pelo mercado. Então, você vai montar um pequeno negócio por necessidade, enfim, você está desempregado, quer montar um negócio, você vai no Sebrae. Você quer montar uma franquia, você ia na ABF. Só que as franquias que existem na ABF, elas têm geralmente investimentos mais altos. Foi feita uma estatística, nós fizemos um levantamento junto às franquias associadas à ABF, que diz o seguinte, que apenas 21% das franquias que são associadas à ABF oferecem alguma modalidade de franquia cujo investimento inicial seja inferior a R$100 mil. Só que hoje no Brasil estima-se, quer dizer, hoje tem cerca de 90 mil, 100 mil unidades franqueadas no Brasil. Estima-se que pelo menos haja 300 mil pessoas hoje buscando investir em franquia, que estejam estudando o mercado, enfim. Dessas 300 mil pessoas, 200 mil gostariam de investir até R$100 mil. Então, você imagina que 2/3 buscam um negócio com investimento inicial mais baixo, mas apenas 21% oferecem essa oportunidade. Então, havia um gap nesse mercado. Então, o que acontece? Existe hoje um trabalho sendo desenvolvido pelo Banco Mundial em toda a América Latina por intermédio do BID, que quer dizer Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em vários países da América Latina, o BID ele tem fomentado, ele tem apoiado o desenvolvimento de franquias em geral. Porém, no Brasil e também no Peru, quer dizer, no Brasil não precisou, de certa maneira, apoiar para divulgar a franquia, porque já se desenvolveu o mercado por si só. Mas aí se identificou que havia uma área que haveria necessidade de um apoio maior, né, que é a área de microfranquias. Então, incentivar redes franqueadoras a formatar uma modalidade de negócio que exija investimento inicial menor para o franqueado e que seja um negócio autossustentável, né? Então, nesse momento, né, já desde 2008, na verdade, existe um projeto sendo desenvolvido. Existe no Paraná um polo que vai se tornar agora o polo de microfranquias no Brasil, que fica na cidade de Maringá. Então, hoje, dentro da Associação Comercial de Maringá, da ASIM, Comercial Industrial de Maringá, existe um instituto chamado Instituto Tomodachi, né? Tomodachi significa amigos em japonês, né? E esse instituto, tradicionalmente, ele sempre apoiou decassegues, tá? Então, brasileiros que foram trabalhar no Japão, ao voltar para o Brasil, sentiam muita dificuldade nessa questão de investir em um negócio próprio aqui na região. Aí se fez uma pesquisa que 45% desses decassegues, ao voltar ao Brasil, depois de trabalhar duramente lá no Japão, tinham a intenção de montar um negócio próprio. Só que apenas 8% dos homens e 14% das mulheres se consideraram bem-sucedidos. A maioria veio aqui, né, perdeu tudo e teve que voltar para o Japão e trabalhar mais um pouco. Esse foi um movimento macroeconômico, isso acabou gerando um impacto econômico significativo. Houve uma época no Brasil que esse recurso que eles mandavam para o Brasil, para as famílias, pelo Banco do Brasil, sobretudo, representava a 5ª fonte de divisas estrangeiras do Brasil. Era 2,5 bilhões de dólares por ano. Chegou uma época que isso foi significativo. Com esse movimento e com essa dificuldade que havia, por que essa dificuldade? Porque a pessoa voltava para o Brasil e ela perdia um pouco as referências culturais. Ela levava um choque cultural. Então, né, vinha para cá, já não conhecia mais a situação do Brasil no momento, propunham para essas pessoas investimentos que eram investimentos ruins, né, e as pessoas acabavam investindo errado. Esse Instituto Tomodachi ele se destacou pela orientação que eles passaram a fazer com esses decassegues, não só sobre que negócio montar, mas com o que o Dr. Natan aqui comentou agora há pouco, que é a questão da consultoria de campo, do acompanhamento dos negócios, do suporte de gestão. E eles têm orientado nessa questão das microfranquias. Isso, e aí como eles fazem isso já há algum tempo, eles foram selecionados pelo Banco Mundial e eles são a entidade no Brasil hoje que está dando esse suporte à empresa que quer fazer isso. Uma coisa super legal, a ABF, no site da ABF agora, a gente abriu
um campo chamado micro franquias. Então, quando você está procurando negócios de franchising, você tem, no site da ABF, você tem as franquias por setor, e agora se criou uma janela chamada micro franquias. Lá, você acessando, clicando, você passa a ter acesso às principais micro franquias hoje, que estão sendo oferecidas no mercado. Né? Isso para facilitar um pouco a visualização desse negócio aí para o mercado. E elas, o diferencial delas é só em relação ao investimento, que é menor, ou há outros atrativos? O investimento ele é menor, como o Daniel falou, ele é um investimento de até 50 mil. A gente na BF tem falado em 45 mil como um número referência, mas esse número é em torno de 50 mil. E normalmente ele é um negócio em que é menos complexo para abrir, a operação de franquia, e o retorno do investimento é mais rápido, né, do que o tradicionalmente, que a gente fala aí numa curva aí mais ou menos entre 18 a 36 meses de payback, de retorno de investimento. Além de ser um investimento menor, o retorno dele, algumas redes oferecem retorno em menos de um ano. Né? Tem mais uma característica, assim, tem que ser um negócio que seja assim, facilmente multiplicável e que você possa montar um negócio com pequeno potencial de mercado, inclusive em cidades pequenas, ou então várias em cidades grandes. Né? Temos exemplos já? Já. Então, assim, existe hoje, até citando a ABF, né? A ABF criou uma diretoria de micro franquias, né, recentemente. Verdade. E existe uma pessoa, né, que é o diretor. Ele, antes mesmo de existir esse apoio oficial do Banco Mundial, enfim, ele por si só, percebendo naturalmente que havia esse gap, né, havia esse espaço no mercado, ele criou 7 marcas, que agora vão chegar a 12 até, chama-se Grupo Zion, é Arthur Hipólito o nome dele. Então, o que ele fez? Ele criou, né, franquias assim, de tutores, por exemplo. Então, é reforço escolar, né? Doutor Jardim, que é conserto de jardins, né? Eles têm lá conserto de computadores. Segurança. É uma que é cuidar de pessoas, né? Cuidadores de pessoas, idosos, pessoas que estejam doentes. Então, o que aconteceu é que ele montou várias operações. Eu até recebi uma mensagem dele agora, esses dias, né, dizendo que nos últimos 3 meses ele montou 100 unidades. 100 unidades em 90 dias. Né? Então, é tipo quase um recorde, assim, né? Quer dizer, então, ele já tem mais de 500 unidades hoje das 7 marcas, pelo menos 7. Né, 12 ele quer chegar, né, que ele desenvolveu. Então ele acabou identificando que existe sim um nicho, né, de mercado que não estaria sendo atendido por outras formas. E o legal da microfranquia é que ela tem um conceito também social, né? Então a microfranquia ela acaba atendendo um público de empreendedores que não tinham acesso a determinadas franquias e passaram a ter acesso a essas franquias. E é um dos conceitos que o próprio Arthur ele tem tentado expandir no mercado, inclusive junto aos governos, estadual, municipal, no que diz respeito até à carga tributária para esses microempresários, né, que tem essa conotação de acesso social, né, de micro e pequenos empresários ao modelo de franquia, né, ou seja, um modelo acessível. Né? Ou seja, está dentro daquele número de 200 mil que o Daniel comentou, de empreendedores que não tinham, na hora de explorar o modelo de franquia, acesso a modelos com custo menor e com retorno também menor de investimento. Mas a ideia do banco, só para destacar, não são negócios assim de baixo custo e simples ou mal formulados, é o contrário. Quer dizer, mesmo que as unidades franqueadas exijam investimento inicial baixo, né? A franqueadora ela pode ter uma mega de uma estrutura, ela pode ter uma estrutura forte, de modo que a operação no ponto de venda se torna uma operação mais leve. Por exemplo, a parte de informática, você vai ter um servidor, você vai ter os softwares pesados, enfim, a estrutura pesada, hardware, numa central, de modo que na ponta você tem um terminal simples, que você consiga, com pequeno investimento, né, ter ferramentas, enfim, de controle à distância. Então, tem muita questão de tecnologia, ela permite pessoas... por exemplo, imagine que no passado muitas pessoas saíram das cidades do interior para migrar para os grandes centros. Por quê? Porque não havia oportunidade. O que eu vou fazer em Guarapuava? Muita gente de Guarapuava que eu conheço veio morar em Curitiba. Hoje a pessoa fala assim, né? Pô, eu gostaria de montar um negócio em Guarapuava. Já é possível hoje, né? Existem hoje franquias que estão dimensionadas, quer dizer, com uma pequena base de clientes ou com potencial de mercado um pouco menor. Pato Branco, né? Quer dizer, vou montar uma franquia em Pato Branco. Quer dizer, o que eu podia montar em Pato Branco? Tem muitas opções hoje de franquias para montar em cidades menores. Esse é uma descoberta, digamos assim. Chama isso de a nova fronteira do franchise. Então, a microfranquia permite você entrar antes
Você pensava que franquia era só em shopping, né? Claro, metade das lojas de shopping hoje são franquias, né? Mas tem todo outros tipos de franquias que cabem em lugares com custos fixos mais baixos. Certo. Natan, falando das franquias que a gente tem no Brasil hoje, a maior parte são marcas brasileiras, são marcas que vieram de fora. Como que se distribui? Então, hoje no Brasil, a gente, um número estatístico da ABF, o Brasil opera hoje basicamente com alguma coisa com 1.900 redes, marcas franqueadoras, sendo que 90% dessas marcas são genuinamente brasileiras. Né? É realmente hoje um país que concentra um volume muito grande de franquias, de franqueadores. Se eu não me engano, nós estamos em terceiro no mundo em modelo de franquia, em sistema de franchising. E esse fenômeno é interessante porque nós não estamos falando aqui que uma boa parte, como em alguns países, são de marcas internacionais. Né? A gente concentra hoje esse volume de 1.900 operações aqui, de franquias, de marcas que existem, 90% são marcas criadas a partir de empresários brasileiros, são marcas genuinamente brasileiras. Isso é uma coisa bem interessante, é um fenômeno bastante interessante em relação ao mercado. Né? Eu queria até destacar uma questão, né? Você veja, depende do critério, né? O Brasil é terceiro, quarto, quinto do mundo, mas eu particularmente considero terceiro. Tá? E é importante saber que o Paraná é o terceiro estado do Brasil em número de franqueadores e é o quarto em número de franqueados. Graças ao trabalho da gente aqui, né? Então temos que verdade. temos alguns especialistas aqui na região, né? Então assim acaba havendo uma certa concentração, quer dizer, tirando São Paulo e Rio, né? Que são as regiões com maior número de franqueadores e franqueados. O Paraná é o terceiro número de franqueadores. Ele é o quarto número de franqueados porque tem Minas Gerais que está na frente. Perfeito. Tá? Uma outra questão também, uma outra coisa interessante. A tua pergunta é bem interessante, por quê? Porque 90% das franquias são do Brasil. E aí, quando a gente fala que o Brasil, não, mas tem uma pessoa que falou que lá que o Brasil é o quarto, né? Mas por quê? Não, porque daí dizem que na China, dizem que na China tem mais franquia que no Brasil. Aí eu discordo, quer dizer, mas nos dados oficiais tem. Quer dizer, dizem que na China tem 2.600 franquias. Só que lá, eles chamam qualquer marca estrangeira que invista na China, eles estão chamando isso de franquia. Então, não é uma franquia como a gente entende, é qualquer empresa que tem uma marca estrangeira chamada de franquia. Então, acho que não conta muito. Conta, mas assim, não é bem o que a gente está falando. Né? Agora, tem um negócio que existe justamente, em alguns quesitos dizem que o Brasil estaria em quinto, eles incluem junto a Coreia do Sul. Né? E o que é interessante na Coreia do Sul é que lá tem realmente muitas unidades franqueadas, assim, mas a razão para isso é porque lá tem muita micro franquia. Né? Então, o objetivo também que existe da própria associação, enfim, pessoas que estão dispostas a fomentar franquias no Brasil, né? A gente tem um objetivo assim de aumentar o número de micro franquias, porque, exemplo, vamos supor assim, na Coreia você tem uma empresa que faz depilação, como tem agora na moda várias empresas de depilação. Então aqui você tem uma franquia que tem várias máquinas, mas é uma franquia só, e cada máquina tem um operador. Na Coreia do Sul é comum cada máquina ser de um franqueado. Então você tem, em vez de ter uma franquia com 7 funcionários, são 7 franquias. Entendeu? Por isso que você tem mais franquias nesse mercado. Certo. Natan, no site da ABF as pessoas encontram mais informações ali sobre franquias? Pois é, o site da ABF ele é muito rico em conteúdo muito interessante. Você acessando o site da ABF, você vai ter acesso aos principais franqueadores do Brasil, às principais consultorias em franquias que são associadas da ABF, aos escritórios de advocacia. Você tem acesso à agenda intensa da ABF, é uma agenda bastante intensa, voltada ao pequeno empreendedor, voltada ao franqueador, voltada à consultoria. A gente tem cursos bastante interessantes, curso avançado de franchising, o simpósio jurídico empresarial que está agora para acontecer em setembro. Né? E eu recomendo acessar o site, que para quem se interessa no mercado de franchising, e também se aproveitar da Associação Brasileira de Franchising, que tem um papel de orientar, né, aquele que tem interesse a partir de dando informações sobre franqueadores, prestando informações sobre o mercado, né, e podendo ajudar a contribuir para as pessoas que querem aderir ao modelo de franchise, não importa da sua figura, né, se é um franqueado, se é um consultor, franqueador ou um advogado. Tá certo. Daniel, o site da Netplan, o que as pessoas encontram lá? Bom, o site da Netplan Consultoria, ele tem uma série de conteúdos diferenciados, né, como cursos, ele tem divulgação de algumas marcas também, em termos de expansão, né? Ele tem jogo de empresas que nós desenvolvemos, uma ferramenta inédita, exclusiva no mundo, né? O único jogo de empresas capaz de formar executivos de redes de franquia.
Aplicamos a última vez a sessão em Curitiba no começo de agosto de 2011. Né? Nós temos assim orientações, notícias, artigos publicados, né? E também existe uma área restrita que chama-se NECT Online, que é para pessoas que têm interesse em receber serviços de suporte de gestão a redes de franquia. Então nós temos uma área onde a gente tem assinantes que podem ter acesso a conteúdos exclusivos. netplanconsultoria.com.br. Exato. Tá certo, o programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Natan Baril, diretor institucional da Associação Brasileira de Franchising, e Daniel Bernard, diretor da Netplan, empresa de consultoria. Obrigado pela participação. Obrigado também pela sua companhia. Tem dúvidas, sugestões, críticas? Entre em contato com a nossa produção, por telefone ou e-mail. O Paranaí Empreendedor volta na próxima semana. Até lá!